Saúde o povo de Deus, capaz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a Maria Fernandes, moro no Rio de Janeiro, congrego nas igrejas, Luz das Igrejas, Deus e Amor aqui da cidade de Itapuã, Rio de Janeiro, amém? Então, gostaria de deixar uma palavrinha para a meditação nossa, amém? Que se encontra aqui em João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui, João capítulo 14, verso 21, Aqui o Senhor Jesus falando, Aquele que ama ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, para nós amar o Senhor, nós temos que ter o mandamento do Senhor, ter os mandamentos do Senhor, guardar e obedecer. Porque se nós guardarmos o mandamento do Senhor e obedecemos Ele em todos os seus mandamentos, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E o Pai o amará a nós, que é Deus, E Jesus se manifestará a nós. O Senhor Jesus aqui falando aqui em João 14, verso 21, versículo 21. Então aqui o Senhor, Ele quer que sejamos íntimos dEle, que se chegamos a Ele a cada dia. Mas para que nós venhamos se chegar ao Senhor a cada dia, nós temos que andar na obediência dos mandamentos do Senhor, que Ele deixou para que seja cumprido. O Senhor não deixou os mandamentos dEle para que nós possamos ver, ler e deixar para lá, não. Para que nós venhamos dar ouvido de mercado ou não, mas que venhamos realmente obedecer os seus mandamentos, realmente como o Senhor quer que o obedecemos, para que venhamos ser amados pelo nosso Deus e para que o Senhor Jesus nos ame também e se manifeste nas nossas vidas. Muitos querem, fazer as coisas da sua vontade. Muitos querem achar que está fazendo certo, quando na verdade não está deixando a desejar. Porque numa mínima coisa você acha que está certo, mas não está. Porque não é no mínimo, temos que cumprir todos os mandamentos do Senhor. E o Senhor Jesus nos purifica com seu sangue de todo o pecado. Mas é necessário, é uma regra, é um mandamento que tem que ser cumprido. E não há salvação sem o mandamento. Por exemplo, um dos mandamentos, amar o próximo. Um dos mandamentos é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muitos que só têm amado a Deus de boca para fora e o seu próximo nem pensar, Porque diz que ama, mas anda na falsidade. Abraça o seu irmão, mas por trás mete o pau falar do seu amado irmão, não é verdade? Não entende que Deus quer que amamos o amor fraternal dele, amar o nosso Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. E eu costumo dizer, aquele que tem o amor de Deus, ele cumpre tudo, porque o amor de quem tem o amor realmente de Deus, ele não vai desprezar o seu próximo, ele não vai odiar o seu próximo. Ele vai fazer de tudo para cumprir o que a palavra do Senhor manda. Ele vai se compadecer do seu próximo. Ele vai ajudar aquele que precisa da sua mão amiga. Na verdade, o nosso Deus, ele é o nosso melhor ajudador. Não existe melhor ajudador do que o nosso Deus. Ele pode todas as coisas, não é? Mas muito usa de palavras vãs para não querer ajudar seu próximo. Quando vê o próximo passando necessidade, Deus está cobrando, por isso que está assim. E cadê o amor que o Senhor manda? Dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, É muito fácil nós conseguir achar que Deus está provando o nosso irmão que está passando necessidade para não ajudar. Quando o Senhor diz, que nós temos que amar o nosso próximo, Temos que ter este amor. E muitos têm faltado este amor. Diz que eu amo o irmão da boca para fora, mas se o irmão está passando prova, já começa a julgar, dizer que o irmão está em falha com Deus, porque está passando isso, está passando aquilo. E não vê que ele está muito pior falando do seu próximo. E que
Deus está provando, às vezes colocou aquela pessoa na sua frente, no seu caminho, para ver as suas atitudes, para ver se realmente você vai ter o amor verdadeiro, ou se você só está de aparência, fingindo amar o próximo da boca para fora. Dá comida a quem tem fome, dá bebida a quem tem sede. O Senhor Jesus, ele sabia que aquela multidão, quando ele ia pregar, sabia que aquela multidão acompanhava não por conta das palavras de salvação, mas pelo alimento. Jesus, né, fazia maravilha, multiplicava os pães, né, multiplicava os peixes, e eles com muita fome eles iam, e Jesus não dizia, ele era Deus, podia dizer, eu não vou porque vocês não querem a salvação, só quer o bem, o pão material. Não, Jesus saciava a fome deles, porque o Senhor, ele é bom, ele é misericordioso. Mas isso não faz ninguém ser salvo sem a obediência. Se nós não obedecermos tão somente o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor, vamos deixar a desejar, vamos estar em falha diante do nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele amou de maneira incondicional. O nosso Deus, ele é Jesus, né? Que ele era 100% Deus, 100% homem. O Senhor, ele veio como carne também para conhecer as nossas fraquezas. Mas o Senhor Jesus, ele era Deus. Ele também era Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele quer que nós usamos de misericórdia, de amor, de compaixão também, né? Porque muitas das vezes julgar é muito fácil, né? Hoje em dia, o que mais se vê é julgamento. Julga-se daqui, julga-se dacolá. Não vai na fonte ver se realmente aquele seu julgamento está dentro mesmo, se está realmente com a pessoa aparentemente, vê uma coisa aparentemente, não tem certeza, não vai checar a fonte e começa a julgar um julgamento errado, um julgamento que não é verdade, não é verdadeiro, porque o julgamento não é nós que julga, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela julga. Jesus disse que nem ele ia julgar naquele grande dia, todos seríamos julgados pela palavra. Ou seja, se não estiver dentro da palavra do Senhor, não era o Senhor Jesus, não é o Senhor Jesus que vai julgar, mas a sua palavra, as suas ações, se vai estar realmente dentro do que a palavra do Senhor nos manda, ou se realmente vamos estar em falha, né? Porque é fácil tirar a trave do olho do irmão, mas olhar para o seu olho mesmo e tirar a sua própria trave, aí complica, né? Mas temos que fazer isso. Temos que examinar nós mesmos e tirar o que tem de nós de errado e parar com essa coisa de julgar o próximo. E quando realmente temos que falar a verdade, tá? Na presença do Senhor, temos que realmente pregar a verdade, mas não nos dá direito de julgar. Pregar a verdade dentro da palavra do Senhor. Realmente falar o que o Senhor manda. Se o Senhor manda falar conserto, é para falar conserto. Se o Senhor manda falar palavra de paz, é para falar de paz. Temos que falar aquilo que realmente o Senhor nos manda. Pois o Senhor falava, né? Quando Jeremias falava que não sabia falar, que ele era uma criança, Deus falou que tudo que ele mandasse, ele diria. E o Senhor colocaria a palavra na sua boca. Hoje em dia, com nós não é diferente. O Senhor coloca a palavra nas nossas bocas para falar aquilo que é para falar. O Senhor, hoje em dia, ele quer conserto no meio do povo dele. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém e falar que está certo quando estamos errados. Pois o Senhor, ele corrige a quem ele ama. O Senhor não nos vai deixar erradamente, nos deixar iludido naquele dia, não. O Senhor vai mostrar a verdade, mas cabe a nós ser sensível à voz do Espírito Santo e obedecer aquilo que o Senhor nos manda, ficarmos atentos, buscando o Senhor nas madrugadas. Porque temos que buscar o Senhor nas madrugadas, sim. Temos que buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor todo o tempo, para que não venhamos dar brecha para o adversário das nossas almas, né? Pois sabemos que só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Muitos os têm como tardio, porque não estão na obediência, porque não estão fazendo a sua vontade. Mas o Senhor quer que estejamos na obediência, no centro da sua vontade, para que Ele venha fazer a obra completa, perfeita e agradável que Ele quer fazer nas nossas vidas. Pois é muito perfeita a vontade do Senhor, ela nos leva ao seu trono, ela nos leva ao céu, né? Ao céu de glória, que não tem comparação, que por mais que o homem carnal queira
comparar a glória do Senhor, não vai conseguir comparar. Não devemos, amada igreja, vacilar, não devemos querer perder a nossa salvação por nada, pois ela foi comprada por preço de sangue, e nós temos que fazer o que é para nós fazer, porque Jesus já fez a maior parte, que foi a salvação, a morte de cruz, né? O Senhor, Ele se fez maldito por todos nós, porque Ele morreu em morte de cruz, que naquele tempo morte de cruz era uma morte vergonhosa. E o Senhor Jesus, Ele sujeitou a tudo isso sem Ele ter pecado, sem Ele ter necessidade de fazer isso. Ele poderia muito bem dizer, Pai, eu não quero, eles são rebeldes, muitos vão me rejeitar. Não, Ele com seu amor, Ele não olhou para nada. Como o cordeiro mudo não abriu a sua boca, né? E fez o sacrifício maior por nós. Por que nós agora achamos que qualquer coisa é tão difícil? Muitas das vezes para agradar o vizinho, para agradar a mãe, o pai, etc., né? Para agradar o filho, para agradar a esposa, para agradar o marido. Queremos desobedecer ao Senhor, achando que mais vale agradar o homem do que a Deus, sendo que o nosso Deus que mata e tanto dá vida eterna, como nos conduz ao inferno se nós não obedecermos à sua vontade. Mas nós queremos sempre fazer as coisas para tememos mais o homem da terra do que o nosso Deus celestial. O nosso Deus que tudo pode, que se quiser, num momento, no piscar de olho, ter o nosso fôlego de vida. E cadê o homem para agradar outro homem? Cadê o homem para falar que pode e acontece, para viver de aparências? Não vamos viver uma vida de aparência. Não vamos andar como ímpio lá fora. Não vamos deixar que a vaidade venha tomar conta da casa do Senhor, pois a casa do Senhor não é desfile de moda. A casa do Senhor é simplesmente chamada casa de oração. Vamos deixar a vaidade. Vamos deixar os desejos das coisas do mundo. Vamos pedir para Deus tirar e trabalhar na nossa vida como Ele quer. Uma vida de uma verdadeira mulher e homem de Deus na presença do Senhor. Porque o Senhor fala, quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Mas nós não queremos sujar, nós queremos estar cada dia limpo na presença do Senhor. Porque às vezes a gente faz coisas, né, que fica a marca do pecado, às vezes o Senhor permite, porque nós desobedecíamos, né? O Senhor perdoa, nos dá a salvação, se nós continuar na obediência, mas Ele também permite muitas das vezes a marca do pecado ficar nas nossas vidas, por desobediência, até mesmo para nós se lembrarmos, né? Nós, eu fui desobediente ao Senhor. Eu, por exemplo, né? Eu às vezes falo, né? Quando eu tirava muito a minha sobrancelha sem ter necessidade, hoje ela é tão fininha. Só que me vê pessoalmente, que vê um cabelinho aqui, outra acolá fininho sobrando, mas se não, quando eu tiro foto, ela fica muito fininha mesmo. Eu fico até sem graça. Mas é importante, né, a tua consciência com Deus, o teu arrependimento com Deus e tu não praticar mais essas coisas, né? E quando eu vim para o Senhor, deixei essas bagagens do inimigo, mas a gente fica, né, às vezes preocupada, porque eu gostaria de ter minha sobrancelha igual ela era antes, normal, sem ser fininha assim, mas quando você tá na desobediência que você tira, e ela não cresce mais, né, igreja? Por isso que é bom a igreja nunca mexer no natural de Deus, porque o natural de Deus é o que Ele quer para nós. Vamos deixar as vaidades, porque as vaidades perecem, as vaidades, elas se findam, elas não são eternas. E aqui a vida é tão curta. Se nós não tirar o nosso tempo para o Senhor e fazer o que o Senhor quer, nós não vamos ser bem procedidos nem bem sucedidos. E às vezes vamos pagar o preço, tanto nessa terra como perder a salvação, porque a desobediência gera morte, né? Tanto física como espiritual, ainda que muitos estão mortos achando que estão vivos, porque a desobediência faz esse tipo de coisa. E não podemos ficar na casa do Senhor de qualquer maneira, na desobediência da vaidade, na desobediência, né, da soberba, da arrogância, da mentira, das vaidades, né? Essas coisas, que eu posso usar isso, mas isso não posso. Não, igreja, pecado é pecado. Tudo que é pecado é pecado. Não tem isso de um pecadinho nem de um pecadão. Para Deus tudo é pecado. Se você roubou uma colher, é a mesma coisa de quem roubou, assaltou o mercado.
Porque para Deus vai ser pecado, e se tu não se arrepender por aquela colher, tu também não vai ser salvo. Entendeu? Eu quero dizer que para Deus, para a salvação, não tem isso de pecadinho, de pecadão. Então vamos rever os fatos, igreja. Vamos buscar o Senhor com sinceridade. Vamos realmente nos entregarmos ao Senhor e deixar as coisas do mundo para trás. Porque quando nós descemos as águas, aquilo que era a gente de outrora vivia no pecado, na maldade, nas vaidades, temos que deixar para trás e seguimos uma vida em novidade com Cristo, né? Diferença, tem que haver o diferencial quando estamos com Cristo, não podemos mais voltar às práticas, porque aqueles que obedecem o mandamento do nosso Deus, né? O mandamento do Pai, como Jesus falou, né? Esse será amado pelo Pai, e o Senhor Jesus nos amará e nos manifestará a nós. E o Senhor, Ele quer se manifestar no meio do seu povo, mas Ele quer mais lugar, Ele quer mais que buscamos mais, que nos dedicamos mais, que nos colocamos sim no querer e na sua vontade. Damos lugar ao Espírito Santo para que Ele venha fazer a sua obra maravilhosa nas nossas vidas, pois é o que precisamos, né? E também antigamente, né, eu nunca tive, meu cabelo era liso, e eu inventava de fazer coisas, né, sem necessidade. Não sempre, mas vira e volta eu fazia. E o mínimo que eu fiz, tira um pouco do alisamento do cabelo da gente, porque meu cabelo era liso. Deus fez meu cabelo liso, então não tinha que mexer em nada. Quando a pessoa está no mundo e ela tem um cabelo crespo e ela quer alisar o seu cabelo, ainda tem um motivo, né? Porque já está na prática do pecado, não está temendo mesmo a Deus. Mas, quando vem para a presença do Senhor, até quem tem o cabelo crespinho não pode estar alisando, porque a vaidade, as vaidades é vãs, a vaidade passa, tudo passa, né? E aceita como Jesus te fez. Se teu cabelo é crespinho, agradece a Deus. Se ele é liso como o meu era, também tinha que agradecer a Deus e não fazer coisas nele sem necessidade. Mas quando eu não estava servindo ao Senhor como deveria servir, eu fazia algumas coisas, não sempre, mas desnecessariamente. Tinta no cabelo para quê? Para que passar tinta no cabelo? Tu tá tirando o natural de Deus, tá estragando. Sem contar que tu pode pegar um câncer, não só na cabeça, mas em qualquer parte do corpo, porque essas tintas, esses alisamentos, estraga cabelo. Quem tem o cabelo liso vai estragar, vai tirar o natural que Deus te deu do liso. Quem tem o cabelo crespinho vai ficar mais crespo quando para de usar, porque é isso que acontece. Então nem tinha necessidade de passar nada no meu cabelo. O cabelo era liso, não precisava. Deus fez meu cabelo liso. Tem que agradecer a Deus e não passar nada. Mas quando a gente vive na cegueira, a gente faz coisas, né? Às vezes alguém manda a gente fazer algo e a gente acaba se deixando se levar e fazendo aquilo, né, que não agrada ao Senhor. Mas graças a Deus, né, a gente corrige com Deus e não faz, até mesmo porque quando a gente tem o cabelo liso, que a gente usa alguma coisa, ainda que não seja sempre, porque não precisa. Eu não precisava de usar nada de alisar cabelo, meu cabelo era liso, e quando eu usava era algumas vezes, porque alguém me incentivava a usar. Às vezes é inveja, porque as pessoas dizem, tem o cabelo liso. Porque sabe que essas coisas, para quem tem o cabelo liso, estraga o cabelo liso da pessoa, né? E eu ia acreditava, a gente acredita, mas assim, algumas vezes, né? Mas estraga o liso perfeito que você tem, que Deus te deu. E o cabelo, quando ele é crespo, se você usar também muito, quando você para, encrespeia mais. Porque eu tinha pessoas, amigas, gente da família, que hoje em dia é escravo da progressiva, que diz que se não usar é que fica mais duro. Mas, né, elas também não servem a Deus da maneira que é certa. E eu já não tinha necessidade, eu usava porque era bobinha mesmo, né? Mas enfim, glória a Deus. Mas eu nunca tive cabelo duro, porque meu cabelo sempre foi liso mesmo, bem liso, né? Mas a gente tira um pouco do liso quando desobedece e faz essas coisas quando eu estava, né, achando que podia. E não podia de maneira nenhuma, porque eu não tinha necessidade, né? Mas a desobediência leva a gente a fazer coisas que não tem necessidade. Na igreja, mas o Senhor, Ele é bom, né? Quando a gente vem para o Senhor, deixa as cargas do inimigo para trás, né? Todas as suas bagagens vêm para o Senhor nos dá a vitória.
E o Senhor, nós estamos, né, no tempo de buscar a Deus, no tempo de despertamento, no tempo de se consertar, no tempo de colocar nossa casa em ordem na presença do Senhor, cada dia mais. Porque a Bíblia não vem dizer, tu tá santo, tá bom assim, não. Quem é santo, santifique-se mais, procura mais onde é que tem que se santificar. Porque na verdade nós não somos perfeitos, perfeito é o nosso Deus. Mas a gente não faz as coisas erradas, mas temos que buscar o Senhor. Então, às vezes estamos em falha na oração, no jejum que o Senhor requer mais da gente. Coisas que temos que melhorar mais na presença do Senhor, como jejum, oração, leitura da palavra, fazer a obra do Senhor, né? Com amor, com prazer. Se dedicar mais na presença do Senhor, né? Buscando a presença dEle. Pois é isso que Ele espera de cada um de nós. Que o Senhor venha nos abençoar. Fica todos na paz de Jesus, né?